Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Aqui é o Caio, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Émile Durkheim, né? Esse filósofo e sociólogo francês do século XIX, né, que nasce ali em 1858, irá vir a morrer no ano da Revolução Russa, em 1917. Aqui está uma imagem, né, do Émile Durkheim, né? É o típico homem ali do século XIX, né? Aqui está aquela barba preponderante, aquele aspecto um pouco mais sisudo, né? Bom, quais são as origens do Durkheim, pessoal? Olha só, o Durkheim é um filósofo e sociólogo formado pela Universidade de Sorbonne, que é historicamente uma universidade conhecida pelo seu corpo intelectual. Muitos intelectuais franceses e mundiais são formados por Sorbonne. Tá? Ele faz parte da escola sociológica francesa, com fortíssima influência positivista. Alguns até falam que o próprio Durkheim era um positivista. Tá? E o pensamento dele vai influenciar muito, tá? Essa filosofia, essa sociologia do século XIX, que buscavam um aspecto racional, um aspecto quase que matemático, metodológico, científico, em todos os aspectos da vida humana. Tá? A questão sociológica do pensamento do Durkheim tem uma outra aula gravada aqui no nosso curso de Sociologia, aí vocês acessem lá. Hoje nós vamos ver o aspecto filosófico do pensamento do Durkheim, que tenta aplicar noções do racionalismo, noções racionais, metodológicas, científicas, para a sociedade, tentando enxergar essa sociedade como um corpo que funcionava de maneira intrínseca, beleza? Bom, o Durkheim ele é um dos pais da sociologia, porque a sociologia surge como ciência no século XIX, a filosofia, como nós já vimos aqui ao longo de todo o nosso curso, né? Ela nasce antes de Cristo, ainda no século V, talvez antes de Cristo, né? Então, a sociologia ela surge quase como um ramo da filosofia, né? Para estudar especificamente a sociedade, tá? Depois ela se transforma em ciência e hoje ela tem os seus métodos próprios, a sua intelectualidade própria, enfim, mas nesse contexto aqui ainda havia um pouco uma dificuldade, assim, né? Já que o Auguste Comte também tem sido nesse contexto, que é tido como o pai da sociologia, então ainda tinha uma certa dificuldade, se era ciência social, se era história, se era geografia, onde que estava a sociologia. Depois ela encontrou seu caminho e ela segue aí hoje como uma das áreas das ciências mais importantes que nós temos, né? E a grande questão do Émile Durkheim é que ele vai viver em uma sociedade francesa, tá? Que é uma sociedade aí do século XIX, que valoriza especialmente a ideia do progresso, a ideia da civilidade, aquilo que depois será conhecido como Belle Époque, ou seja, é uma filosofia baseada em quase um cálculo racional acerca do que seria bom e seria ruim, tá? Nós temos aqui no nosso curso a ideia de utilitarismo que foi aplicado, tá, em boa parte desses governos democratas, liberais, burgueses, especialmente na França e na Inglaterra, tá, gente? Que vão se utilizar muito da ideia do utilitarismo e também do conceito, tá, do positivismo, dessa ideia inabalável de que o futuro seria o progresso, de que esse futuro seria brilhante, tá? Então ele busca se afastar do senso comum, ou seja, de questões locais, né, de pensamentos não científicos, né, de juízos de valor, né, de métodos sem aplicabilidade científica. Então ele busca se afastar de certas crendices, digamos assim, tá? Mesmo que se vivesse em uma sociedade onde a religião ainda desempenhava um aspecto muito importante, tá? Mesmo que, por exemplo, Weber depois venha dizer que o século XIX é responsável pela desmagificação social, ou seja, o positivismo meio que destrói essa noção desse aspecto mágico da sociedade, né? Que ele aplica a ciência em todos os aspectos, então ele não dá espaço para a religião ser algo considerável, né? A religião ela fica restrita ao lar, mas o Durkheim diz que, mesmo existindo religião e todos esses aspectos, essas crendices, esses vieses de confirmação, tá, deveria se afastar do senso comum, ou seja, deveria se buscar por um caminho filosófico baseado na racionalidade. Tá? Então, o Durkheim, em algum aspecto, ele bebe muito da fonte iluminista. Essa ideia de que tudo teria alguma explicação racional
quase matemática. O flerte com a matemática, com a física e com as ciências naturais seria o tempo todo. Tá? Para isso, ele vai criar o conceito de fatos sociais. Bom, o que são fatos sociais? Fatos sociais são basicamente fatores, elementos, aspectos, coisas, objetos inerentes a toda e qualquer sociedade. Beleza? E analisar esses aspectos sociais deveria se livrar do senso comum e da parcialidade, ou seja, das suas opiniões próprias, tá? E do seu contexto particular. Você deveria deixar de lado essas ideias para fazer uma análise fria, uma análise científica do que seriam esses fatos sociais. Tá? Lembrando que, na opinião dele, fatos sociais estão inerentes a todas as sociedades, desde as mais evoluídas até as mais involuídas. Lembrando que eu estou falando de um contexto do século XIX, quando se acreditava que existiam sociedades superiores e sociedades inferiores. Até que eu estou falando de uma lógica filosófica, matemática positivista. Ou seja, a ideia de degraus até se alcançar o auge, que seria a civilidade, né, que depois é conhecida como Belle Époque, nada mais do que a sociedade europeia. Era uma visão extremamente eurocêntrica, tá? No aspecto social. Bom, e que as ações individuais, tá, elas existem, porém, elas estão independentes, tá, aos fatos sociais. Os fatos sociais são preponderantes às ações individuais. As ações individuais ocorrem? Sim, mas elas ocorrem dentro de um grande mecanismo que é a sociedade dividida, tá, estudada a partir da análise de fatos sociais. Beleza? E esse grande sistema, tá, filosófico em que funcionaria a sociedade é chamado pelo Durkheim de funcionalismo. Ou seja, a maneira pelo qual uma sociedade funciona. Tá? E o que ele estabelece como funcionalismo é que a sociedade, esse corpo intrínseco, tá, ele funcionaria como um organismo, um grande organismo. Tá? E que esse organismo seria guiado por uma espécie de órgãos que seriam os fatos sociais. Então, o conjunto dos fatos sociais, tá, é o funcionalismo, é a sociedade. Tá? E essa sociedade, esses fatos sociais, eles funcionariam em cadeia, ou seja, um estaria inerente e influenciaria no outro. Tá? E toda e qualquer sociedade teriam seus fatos sociais. Uns diferentes de outros, mas os fatos sociais em si, não estou dizendo quais são, estou dizendo o conceito de fato social, estaria inerente e dentro de toda e qualquer sociedade. Beleza? Então, entender essa sociedade como um organismo vivo, como algo inerente ao seu próprio contexto, é fundamental para entender o que Durkheim vai argumentar acerca do aspecto da sociedade. Para isso, ele estabelece duas diretrizes, a ideia de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Tá? A solidariedade mecânica estaria inerente às sociedades mais atrasadas, mais evoluídas, na qual a atividade individual ela influencia em todo aquele conjunto. Então, estou falando de sociedades tribais, sociedades medievais, sociedades aldeãs, sociedades mais afastadas, não ligadas ao conceito de civilidade, ao conceito urbano, ao conceito de vida nas cidades. Essas sociedades ainda se guiariam por atividades mecânicas na qual todos exerceriam todas as ações. Então, a ação de cada um, a caça, a pesca, a cuida dos filhos, a limpeza, a proteção, tá? Os rituais funerários, tá? A história oral, a oralidade, estariam ligados a todos os indivíduos. Ou seja, há uma dependência, uma interdependência dos indivíduos para com todos os indivíduos, porque são sociedades, em última análise, menores. Já a solidariedade orgânica é a solidariedade do século XIX, desse mundo racional, desse mundo que passou pela Revolução Científica, desse mundo, né, agora inserido na ideia de civilidade, nesse mundo que busca o progresso, em última análise. Esse progresso seria quase que um guia natural para toda e qualquer sociedade, tá? Especialmente na ideia de divisão social do trabalho. Ou seja, agora não serão todos que exercerão todas as atividades. As pessoas serão divididas a partir do trabalho que executam. Tá? E isso vai criar, inclusive, uma espécie de diversificação e, em última análise, elitização da sociedade. Algumas atividades serão encaradas como melhores que outras. Tá? A intelectualidade, a medicina, o direito, tá? A vida militar. Serão atividades mais valorosas do que, por exemplo, o trabalho na fábrica. Beleza?
Então eu vou ter essa diferença aqui, especialmente estabelecida a partir da divisão social do trabalho, como consequência do trabalho, como grande norte da vida humana, tá? Inserido numa lógica de uma segunda revolução industrial, beleza? Então a solidariedade orgânica ela é inerente às sociedades mais evoluídas, sociedades civilizadas, ok? E os fatos sociais, tá, inerentes a toda a sociedade, eles podem ser gerais, coercitivos ou exteriores. O que são fatos sociais gerais? São aqueles que acontecerão em toda e qualquer sociedade. Eles sempre acontecerão, beleza? Os fatos coercitivos são aqueles fatos que são obrigados, tá? São aqueles fatos que exercem uma obrigação sobre você, tá? Que exercem uma coerção. E fatos exteriores são aqueles que acontecem você querendo ou não. Pega um exemplo aqui, a escola, por exemplo, tá? A escola, ela existe em toda e qualquer sociedade? Sim. Tá? Não estou falando do modelo de escola brasileiro, mas escola como algo a ser ensinado, tá? Como quando você vai a algum lugar aprender alguma coisa. Ela existirá sempre, tá? E a escola, aí falando agora, pegando para um contexto mais europeu, tá? Do século XIX. A escola ela é coercitiva, basicamente até hoje, né? Quando você passa por provas, você passa por métodos, você tem punições se você não alcançar algum objetivo. Agora, você querendo ou não, a escola vai existir? Vai. Então, a escola ela é um fato social, ao mesmo tempo ela é geral, ela é coercitiva e ela é exterior. Beleza? Pegando por uma lógica filosófica e sociológica de Durkheim. Tá? E que essa sociedade ela alcançaria, em última análise, dois grandes aspectos. Um aspecto de coesão social, quando os fatos sociais ocorrem de maneira intrínseca e produzem, né, o progresso. Então, essa sociedade ela é coesa, ela é quase que um organismo funcionando em plena perfeição. E, inclusive, esse contexto depois vai ser apropriado pelos governos totalitaristas na Europa, na qual o indivíduo ele é totalmente submetido a uma lógica de Estado. O indivíduo ele é submetido ao Estado. Tá? Então, o totalitarismo que vem depois ali com os fascismos, né, com o salazarismo, com o nazismo, ele pega esse conceito de funcionalismo e ele leva à última análise. Ele desconsidera completamente, tá, a individualidade, na qual, em última instância, você é uma parte do Estado. Tá? O Estado é o grande bem que você possui na sua vida. Tá? Então, essa coisa de coesão social é um funcionamento, tá, da sociedade, desse grande organismo, em plena perfeição. Já a anomia é quando os fatos sociais perdem essa conexão a algum problema. Então, perde-se a coesão. E esse funcionalismo é um funcionalismo errado, um funcionalismo equivocado. Então, são quase que dois extremos. Tá? A coesão é quando o organismo funciona perfeitamente e a anomia é quando há algum problema que quebra com esse funcionalismo da sociedade. Beleza, galera? A obra mais conhecida do Weber é O Suicídio, uma obra de 1897, na qual ele faz uma análise matemática, dizendo que seria possível prever a taxa de suicídio e por que esses suicídios ocorrerão. Ele faz muitas outras análises, mas aí vocês podem ver na aula de Sociologia, aqui do curso, aqui do Dominante, tá? Hoje nós vamos pegar especialmente essa ideia do suicídio, que eu acho que é mais ilustrativa a respeito, né, do que Durkheim pensava, e também é interessante para vocês analisarem, por exemplo, numa redação, que é um tema que vira e mexe, aí é especulado como um tema de prova do Enem. Então, eu acho importante vocês poderem argumentar utilizando o que Durkheim acha sobre isso. Bom, o Durkheim ele vai pensar o suicídio como um fato social. Portanto, ele não pode ser estudado de forma isolada, tendo assim todo suicídio uma causa. Tá? Mesmo numa sociedade cristã que condenaria o suicídio, né? Já que a Bíblia ela condena você tirar a própria vida, já que a sua vida ela só é dada por Deus, então você não teria esse direito. Tá? Mas o Durkheim, como eu falei, ele considera esses aspectos. Tá? Ele pega ali o suicídio como um fato social que deveria ser analisado, como eu já falei aqui no início da nossa aula, sem uma perspectiva moral. Tá? E esse suicídio ele vai poder ser anômico, egoísta ou altruísta. O suicídio anômico ele ocorre sempre que há um processo de desintegração, ou seja, sempre que ocorre um processo de anomia. Nós já vimos o que é anomia,
ou um colapso de uma sociedade. Como, por exemplo, a gente pode falar da crise de 29, quando várias pessoas quebram, várias pessoas, né, perdem ali todas as suas poupanças, seus investimentos e se suicidam. Tá? Ou, por exemplo, no Brasil, na década de 90, no governo Collor, né, na qual o governo confisca as poupanças e muitas pessoas se suicidam. Tá? Ou, por exemplo, em pessoas que veem ali, que perdem seus parentes, né, que perdem seus familiares, numa grande crise social, numa guerra civil ou coisa parecida. Tá? Então, o suicídio anômico, tá, é quando, por causa de um colapso social, você se percebe ali com um problema, você se percebe sem uma coesão, então você tira a sua própria vida. O suicídio egoísta, tá, ele não tem a ver com a sociedade, mas sim com o papel que o indivíduo está nela. Quando você percebe que você não faz parte mais dessa sociedade, sendo você melhor do que ela, ou sendo você pior do que ela. Então a gente pode pensar, por exemplo, em algum intelectual, tá, que está extremamente desiludido com os ramos que a sociedade está tomando, com os caminhos que a sociedade está tomando, que ele percebe que está rodeado por pessoas ignorantes, e ele vai e se mata, já que ele percebe que ele não tinha mais nada ali. Ou, posso pelo contrário, como acontece em algumas situações, né, em alguns movimentos que falam, por exemplo, da cura gay, que é algo que a gente sabe que não é possível. Então, essa pressão psicológica em alguém pode levar também alguém ao suicídio, já que naquele contexto dele, a homossexualidade ela não é aceita. Tá? Então, o suicídio egoísta é quando você não se sente mais parte daquela sociedade, seja porque você é inferior na sua ótica ou superior na sua ótica também a ela. E o suicídio altruísta, tá? Ele é aquele quando o grupo social ele irá prevalecer sobre o indivíduo. Ou seja, quando você se dedicará mais à sociedade do que à sua própria noção de existência. Como, por exemplo nós podemos falar aqui sobre a ideia de martírio. Tá? Quando alguns cristãos, os primeiros cristãos vão se imolar, né? Ali dentro do Império Romano, né? Ou seja, a ideia da comunidade prevaleceria sobre o indivíduo. Ou, como, por exemplo, com os homens-bomba, em que a causa religiosa, aquela sociedade que ele está inserida, né, ela prevalecerá mais, né, essa ideia do sacrifício, da morte justa, ela prevalecerá sobre a própria noção da vida dele. Ou também nós podemos falar sobre os kamikazes japoneses na Segunda Guerra Mundial. Por mais que exista ter uma certa lenda em torno disso, muitas das vezes era o último recurso que o soldado japonês tinha para a manutenção do esforço de guerra japonês, do Império Japonês. Tá? E essa noção de sociedade do Império Japonês, né, a chamada Kukultai, ela era muito importante. Então nós podemos também encarar dessa forma. Então o suicídio altruísta é quando você percebe que valores, tá, e as ideias inerentes à sua sociedade são mais importantes do que a manutenção da sua própria vida em aspecto individual. Beleza, galera? Então, a conclusão que nós podemos chegar aqui é que todas as formas de suicídio elas estão ligadas, em maior ou menor instância, à ideia de sociedade. O anômico é quando a sociedade colapsa, o egoísta é quando você não se vê nessa sociedade, e o altruísta é quando a causa, né, algum aspecto da sociedade vale mais do que a sua própria vida. Ponto importante, galera. Sociedade quer dizer um país? Não, não quer dizer. Então, podem existir sociedades diferentes dentro do mesmo país. Tudo bem? Tá? Então, quando eu falo de sociedade francesa, alemã, inglesa, tá? Eu posso até estar me referindo ao país como um todo, mas isso não irá valer, tá, para todos os organismos políticos, para todas as sociedades, tudo bem, que existem pelo mundo. Isso é um aspecto importante para não gerar confusão. Tudo bem, galera? Então é isso. Valeu, abraços, fiquem bem. Valeu!